Um filho de coronel que descobre um segredo que mudaria tudo. 2 dias depois, o impossível aconteceu, e ninguém estava preparado para o que veio a seguir. Esta é a história real de Benedita, e o que você vai descobrir aqui vai te deixar sem palavras. Fazenda Santa Cruz, interior de Minas Gerais, 1863, a mulher estava jogada no chão de terra batida do porão, as mãos machucadas, o corpo fraco de tanta fome. Benedita tinha 32 anos, mas parecia ter 50. 3 dias trancada ali. 3 dias sem água. 3 dias sem comida. O motivo? Ela tinha olhado diretamente nos olhos do coronel Augusto, durante a distribuição de mantimentos. Só isso, um olhar. E o coronel considerou aquilo uma afronta que merecia punição severa. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo o coronel Augusto, é que Benedita guardava um segredo. Um segredo que estava escondido há quase 20 anos. Um segredo que, quando revelado, destruiria completamente a reputação da família mais poderosa da região e mudaria o destino de dezenas de pessoas. Rafael Augusto de Almeida tinha 24 anos e era o filho mais velho do coronel. Diferente do pai, Rafael tinha estudado direito no Rio de Janeiro e voltado para a fazenda com ideias diferentes na cabeça. Ele não concordava com o sistema, mas também não tinha coragem de enfrentar o pai abertamente. Vivia num conflito silencioso, presenciando horrores todos os dias e sentindo o peso da culpa apertar seu peito. Naquela noite de sexta-feira, Rafael não conseguia dormir. O gemido fraco vindo do porão atravessava as paredes da casa grande. Ele sabia que era Benedita. Sabia que ela estava lá embaixo, morrendo aos poucos. E sabia que se não fizesse nada, ela não sobreviveria até o amanhecer. Às 3 da manhã, Rafael tomou uma decisão. Pegou a chave reserva do porão que ficava guardada no escritório do pai, encheu uma jarra de água, pegou pão e carne seca da despensa, e desceu as escadas de madeira que rangiam a cada passo. Quando abriu a porta do porão, o cheiro de urina e suor quase o fez vomitar. Benedita estava encolhida num canto, tremendo. Os olhos dela se arregalaram quando viu Rafael entrar com a lamparina. Ela pensou que era o fim, que ele tinha vindo terminar o serviço, aplicar a punição final. Mas Rafael se ajoelhou na frente dela, colocou a jarra de água nos lábios dela com cuidado, e sussurrou: "Bebe devagar, devagar." Benedita bebeu como se nunca mais fosse ver água na vida. Engasgou, tossiu, bebeu mais. Rafael partiu o pão em pedaços pequenos, e foi dando na boca dela, um por um, e enquanto ela comia, ele notou algo que nunca tinha reparado antes. Uma marca de nascença no pescoço de Benedita. Uma marca em formato de meia-lua, exatamente igual à que ele tinha no ombro esquerdo. Exatamente igual à que sua avó paterna tinha no pulso. O coração de Rafael disparou. Aquela marca era conhecida na família Almeida. Passava de geração em geração, sempre do lado paterno. Sempre. Ele olhou para Benedita com outros olhos. Olhou para os traços do rosto dela, para o formato dos olhos, para a curva do nariz, e sentiu o chão desabar debaixo dos pés. "Quem é seu pai?" Rafael perguntou a voz tremendo. Benedita baixou os olhos, ficou em silêncio por um longo tempo. Então, com a voz fraca, disse: "Coronel Henrique de Almeida." "Seu avô?" Rafael sentiu o ar faltar. Coronel Henrique tinha morrido havia 15 anos. Era o pai do Coronel Augusto. Era o avô de Rafael. E Benedita estava dizendo que era filha dele. Isso significava que Benedita era tia de Rafael. Significava que o próprio pai de Rafael mantinha a própria Maia e irmã escravizada. Mantinha a própria família acorrentada, espancada, humilhada. "Você tem provas?" Rafael perguntou, ainda tentando processar tudo. Benedita apontou para o canto do porão, onde havia uma pedra solta na parede. Ali, escondido ali há 20 anos, Rafael foi até a parede, removeu a pedra e encontrou um pequeno embrulho de pano. Dentro, havia uma carta. A letra era do avô dele, sem dúvida nenhuma. Rafael reconhecia aquela caligrafia dos documentos antigos da fazenda. A carta era endereçada a Maria, mãe de Benedita, e dizia claramente que Henrique reconhecia Benedita como sua filha, prometia cuidar dela, e pedia perdão por não poder assumir publicamente a paternidade. A carta tinha data de 1845. Rafael guardou a carta no bolso e olhou para Benedita. "Eu vou tirar você daqui, mas preciso de 2 dias. 2 dias para organizar tudo. Você aguenta mais 2 dias?" Benedita assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto.
E me conta aqui nos comentários, você acha que Rafael conseguiu? Que ele realmente tinha um plano? Deixa sua opinião aqui embaixo. Durante os 2 dias seguintes, Rafael agiu em silêncio total. Primeiro, ele foi até a cidade vizinha e procurou o advogado João Batista, um homem progressista que já tinha ajudado outras pessoas a conseguir alforria através de brechas legais. Rafael mostrou a carta, mostrou a marca de nascença e pediu ajuda. João Batista analisou tudo com cuidado e disse que aquilo poderia funcionar, que existia uma lei de 1831 que proibia a escravização de descendentes diretos de homens livres. Se conseguissem provar que Benedita era filha de Henrique, ela tecnicamente nunca poderia ter sido escravizada. Enquanto isso, Rafael voltava ao porão toda noite para levar comida e água para Benedita, e em cada visita, ela contava mais da história. Contava que a mãe dela, Maria, tinha sido vendida para outra fazenda, quando Benedita tinha apenas 12 anos. Que Henrique tinha prometido libertá-las, mas morreu antes de cumprir a promessa. Que o coronel Augusto sabia da verdade, mas escolheu ignorar. Escolheu manter a Maya Hermann como propriedade porque era mais conveniente, mais lucrativo. No segundo dia, algo aconteceu que ninguém esperava. O coronel Augusto decidiu que ia vender Benedita. Ia vendê-la para um fazendeiro do sul, que tinha fama de ser ainda mais cruel, ainda mais violento. A venda estava marcada para acontecer no dia seguinte, domingo, logo após a missa. Rafael sentiu o pânico tomar conta. Não tinha mais tempo. Precisava agir naquela mesma noite. Rafael procurou o pai no escritório. Bateu na porta, entrou e colocou a carta em cima da mesa, bem na frente do coronel Augusto. "Lê isso", Rafael disse, a voz firme pela primeira vez na vida. O coronel pegou a carta, começou a ler, e a expressão dele mudou completamente. Primeiro veio a surpresa, depois a raiva, depois algo que parecia medo. "Onde você conseguiu isso?", ele perguntou, os dentes cerrados. "Benedita guardou durante 20 anos. Ela é sua irmã, filha do seu pai, e você sabe disso." "Sempre soube." O coronel Augusto levantou da cadeira com violência. "Isso não significa nada. Não muda nada. Ela continua sendo o que sempre foi." "Não", Rafael respondeu, tirando um documento do bolso. "Segundo a lei de 1831, ela nunca poderia ter sido escravizada. E eu já registrei uma petição de liberdade em nome dela. O juiz vai receber amanhã de manhã." Antes da venda, o silêncio que tomou conta do escritório era pesado como chumbo. O coronel olhou para o filho, como se estivesse vendo um estranho. "Você me traiu", ele disse, a voz baixa e perigosa. "Traiu sua própria família." "Não", Rafael respondeu. "Eu estou salvando minha família. Benedita é minha tia. É seu sangue. E eu não vou deixar você destruir o que resta de honra nesta casa." O que aconteceu a seguir ninguém na fazenda jamais esqueceu. O coronel Augusto, homem que sempre se orgulhou de seu poder e controle, teve um colapso completo. Começou a gritar, a quebrar coisas, a ameaçar Rafael de deserdá-lo, de expulsá-lo. Mas Rafael não recuou. Ficou ali, firme, olhando nos olhos do pai, e disse: "Faça o que quiser, mas Benedita vai ser livre." Na manhã de domingo, antes do sino da igreja tocar para a missa, o juiz da comarca apareceu na fazenda Santa Cruz, acompanhado de 2 testemunhas e um escrivão. Ele tinha recebido a petição de Rafael durante a noite, tinha analisado a carta, tinha verificado a lei e tinha tomado uma decisão. Benedita foi chamada da senzala. Estava fraca, machucada, mas estava viva. O juiz leu a sentença em voz alta, na frente de todos os trabalhadores da fazenda, na frente do coronel Augusto, na frente de Rafael. "Por direito de nascimento e de acordo com a lei vigente, declaro que Benedita Maria de Almeida é pessoa livre e nunca poderia ter sido mantida em condição de escravidão. Sua liberdade é reconhecida imediatamente, e qualquer tentativa de impedi-la será considerada crime." Benedita caiu de joelhos e começou a chorar. Chorou como nunca tinha chorado na vida. Chorou 32 anos de dor do rumo ao raco, do sofrimento, e pela primeira vez, chorou também de alívio, de liberdade, de esperança. Mas a reviravolta não parou aí. 3 dias depois da libertação de Benedita, algo ainda mais inexplicável aconteceu. Outras 17 pessoas que trabalhavam na fazenda Santa Cruz se apresentaram com documentos, cartas, registros escondidos durante anos, documentos que provavam parentesco com a família Almeida, filhos de filhos, netos de...
Gerações de sangue misturado, de segredos enterrados, de verdades escondidas debaixo do peso do silêncio e da vergonha. Rafael se viu diante de uma situação que ele nunca imaginou. Sua própria família tinha escravizado seus próprios parentes durante décadas. E agora, com as provas surgindo uma atrás da outra, ele precisava tomar uma decisão. Podia tentar esconder tudo de novo. Podia queimar os documentos. Podia silenciar as pessoas. Ou podia fazer a coisa certa. Rafael escolheu a segunda opção. Ele libertou todas as 17 pessoas. Todas. E não parou aí. Ele dividiu uma parte das terras da fazenda entre elas. Deu a cada uma um pedaço de chão para plantar, para construir, para viver. O coronel Augusto ficou furioso, mas não podia fazer nada. A lei estava do lado de Rafael. E mais importante, a verdade estava do lado de Rafael. A notícia do que aconteceu na fazenda Santa Cruz se espalhou pela região como fogo em pasto seco. Outras fazendas começaram a ser questionadas. Outras famílias começaram a ter seus segredos expostos. E o que começou como a decisão de um homem de salvar uma mulher do porão, se transformou em algo muito maior. Transformou-se num movimento, num exemplo, numa rachadura no sistema que parecia tão sólido, tão inabalável. Benedita não ficou na fazenda. Ela pegou sua carta de alforria, pegou o pedaço de terra que Rafael lhe deu, e foi embora para a cidade. Lá, ela abriu uma pequena venda de tecidos. Trabalhou duro, juntou dinheiro. E anos depois, ela conseguiu encontrar a mãe. Maria estava viva, trabalhando numa fazenda a 200 quilômetros de distância. Benedita comprou a liberdade da mãe. Comprou, pagou cada moeda. E quando Maria pisou pela primeira vez como mulher livre no chão da venda de tecidos da filha, as duas se abraçaram e choraram durante horas. Rafael rompeu completamente com o pai. O coronel Augusto nunca perdoou o filho por aquilo que ele considerava a maior traição da vida dele. Eles moravam na mesma fazenda, mas não se falavam, não se olhavam, viviam como estranhos. E quando o coronel Augusto morreu, em 1871, Rafael herdou tudo. E a primeira coisa que ele fez foi libertar todas as pessoas que ainda restavam escravizadas na fazenda. Todas, sem exceção. Mas a história não termina aí. E aqui vem a parte que pouca gente sabe. A parte que foi descoberta muitos anos depois, quando historiadores começaram a pesquisar os arquivos da região. Em 1888, 25 anos depois daquela noite no porão, Benedita estava com 57 anos. Ela tinha construído um pequeno império de comércio. Tinha 3 lojas de tecidos. Tinha uma casa grande na cidade. Tinha empregado dezenas de pessoas. E ela nunca esqueceu de onde veio. Nunca esqueceu o porão. Nunca esqueceu as correntes. Nunca esqueceu a fome. Então Benedita tomou uma decisão que chocou a todos. Ela comprou a fazenda Santa Cruz. Comprou a terra onde ela tinha sido escravizada. Comprou a casa grande onde ela tinha servido. Comprou o porão onde ela quase morreu. Rafael tinha morrido 2 anos antes, sem herdeiros, e a fazenda tinha ido a leilão para pagar dívidas. E Benedita deu o lance mais alto. Quando as pessoas da região souberam, não acreditaram. Uma mulher que tinha sido escravizada comprando a fazenda dos antigos senhores? Era impossível. Era impensável. Era uma inversão completa da ordem do mundo. Mas Benedita não se importou com o que pensavam. Ela entrou na fazenda com a cabeça erguida. Pisou no porão onde tinha passado os piores dias da vida dela, e mandou demolir aquele lugar. Tiolo por tiolo, pedra por pedra, até não restar nada. No lugar do porão, Benedita construiu uma escola para crianças negras, uma escola gratuita, e na porta dessa escola, ela mandou gravar uma placa de bronze com os seguintes dizeres: aqui, onde antes havia correntes, agora há conhecimento. Onde havia dor, agora há esperança. Esta escola existe para que nenhuma criança jamais esqueça de onde viemos, mas também para que todas saibam para onde podemos ir. A escola funcionou durante mais de 50 anos, formou centenas de alunos, e muitos desses alunos se tornaram professores, médicos, advogados, comerciantes, pessoas que mudaram suas comunidades, pessoas que mudaram suas famílias, pessoas que quebraram ciclos que pareciam impossíveis de quebrar. Benedita morreu em 1907, aos 76 anos. No dia do enterro dela, mais de 1000 pessoas apareceram. Gente de toda a região. Gente que ela tinha ajudado, gente que ela tinha ensinado, gente que ela tinha inspirado. E entre essa multidão, havia uma pessoa que chamou a atenção de todos. Era um homem muito velho, curvado,
apoiado numa bengala. Ele se aproximou do caixão, colocou uma carta em cima e saiu em silêncio. Depois do enterro, quando abriram a carta, descobriram que era do próprio Rafael. Ele tinha escrito antes de morrer e deixado instruções para que fosse entregue no funeral de Benedita. A carta dizia o seguinte: Benedita, se esta carta está sendo lida, significa que você partiu antes de mim, ou que eu parti antes e esta mensagem finalmente chegou até você através da eternidade. Quero que saiba que aquela noite no porão mudou minha vida completamente. Mudou quem eu era. Mudou o que eu acreditava. Mudou meu destino. Você me ensinou que honra não é sobrenome, que dignidade não é propriedade, que família não é apenas sangue, mas também escolha. Eu escolhi fazer o certo. E foi a melhor escolha da minha vida. Descanse em paz, tia Benedita. Você venceu. A história de Benedita e Rafael ficou registrada nos livros de história local. Virou lenda, virou exemplo, virou símbolo de resistência, de justiça, de redenção. E a escola que Benedita construiu no lugar do porão se tornou patrimônio histórico, preservado até os dias de hoje como lembrança de que o ser humano é capaz de coisas terríveis, mas também de coisas extraordinárias. Hoje, mais de 160 anos depois daquela noite, a escola ainda existe. Foi reformada, ampliada, modernizada. Mas a placa de bronze continua lá, na entrada. E todo ano, no dia da morte de Benedita, há uma cerimônia em homenagem a ela. Uma cerimônia onde as crianças aprendem a história. Aprendem sobre coragem. Aprendem sobre justiça. Aprendem que o passado não define o futuro. Que as correntes podem ser quebradas, que a liberdade pode ser conquistada. O que torna essa história ainda mais impactante é que ela não é única. Historiadores descobriram que casos parecidos aconteceram em várias regiões do Brasil. Casos de pessoas escravizadas que tinham parentesco com seus senhores. Casos que foram escondidos, silenciados, apagados da história oficial, mas que, quando revelados, mostraram a complexidade e a hipocrisia de um sistema que destruiu milhões de vidas e famílias. A diferença da história de Benedita é que ela teve um final diferente. Ela conseguiu não apenas a liberdade, mas também a justiça. Conseguiu não apenas sobreviver, mas prosperar. Conseguiu não apenas vencer, mas transformar vitória em legado. E tudo começou com a decisão de um homem de fazer a coisa certa, mesmo quando essa decisão custaria tudo o que ele tinha. Rafael perdeu o pai. Perdeu a herança, perdeu o respeito da sociedade da época, mas ganhou algo muito maior. Ganhou dignidade, ganhou propósito, ganhou a certeza de que tinha vivido de acordo com seus princípios. E no final das contas, essa é a única coisa que realmente importa. E você? O que teria feito no lugar de Rafael? Teria tido a coragem de enfrentar a própria família? De desafiar o sistema? De arriscar tudo por fazer o que é certo? Pensa nisso e deixa sua resposta aqui nos comentários. A história de Benedita nos ensina várias lições importantes. Primeira, a verdade sempre encontra um caminho. Aquela carta ficou escondida durante 20 anos, mas quando precisou aparecer, apareceu. Segunda, uma pessoa pode fazer diferença. Rafael era apenas um homem, mas a decisão dele mudou dezenas de vidas. Terceira, justiça pode demorar, mas quando chega, transforma tudo. Benedita esperou 32 anos, mas sua vitória foi completa. Hoje, quando visitamos lugares históricos relacionados à escravidão no Brasil, é importante lembrar que por trás de cada número, de cada estatística, de cada dado histórico existiam pessoas reais. Pessoas com nomes, com histórias, com sonhos, com dor, com esperança. Benedita era uma dessas pessoas, e a história dela merece ser contada, lembrada, honrada. Muitas vezes, quando falamos desse período da história, focamos apenas na crueldade, na injustiça, no sofrimento. E tudo isso é importante, é necessário, não podemos esquecer, mas também é importante lembrar das histórias de resistência, de coragem, de vitória, porque essas histórias nos mostram que o espírito humano é mais forte que qualquer corrente, que a dignidade não pode ser roubada, apenas temporariamente escondida, que a esperança persiste mesmo nas situações mais desesperadoras. A escola que Benedita construiu ainda educa crianças hoje, ainda transforma vidas hoje, ainda espalha conhecimento hoje, e cada criança que passa por aquela porta, que senta naquelas carteiras, que aprende naquelas salas, é uma vitória sobre o passado. É uma prova de que Benedita venceu não apenas para ela,
mas para gerações futuras. Quando pensamos em heróis, geralmente pensamos em pessoas que fizeram grandes feitos, que aparecem nos livros de história nacional, que têm estátuas e monumentos, mas os verdadeiros heróis muitas vezes são pessoas comuns que fizeram escolhas extraordinárias, em momentos decisivos. Rafael era um homem comum. Benedita era uma mulher comum, mas as escolhas que eles fizeram foram extraordinárias, e o impacto dessas escolhas continua até hoje. A carta que o avô de Rafael escreveu reconhecendo Benedita como filha, mostra algo importante. Ele sabia que estava errado. Sabia que tinha uma responsabilidade, mas não teve coragem de cumprir publicamente. Morreu com esse peso na consciência. Já Rafael escolheu diferente. Escolheu enfrentar as consequências. Escolheu pagar o preço. E por isso ele morreu em paz, sabendo que tinha feito o certo. Existem momentos na vida de cada pessoa em que somos testados. Momentos em que precisamos escolher entre o que é fácil e o que é certo. Entre o que nos beneficia e o que é justo. Entre preservar privilégios e defender dignidade. Rafael teve um desses momentos. E ele escolheu o caminho difícil, o caminho certo. Benedita também teve escolhas a fazer. Ela poderia ter guardado raiva, ressentimento, desejo de vingança. E seria completamente compreensível. Ela tinha todos os motivos do mundo para isso. Mas ela escolheu diferente. Escolheu construir, ao invés de destruir. Escolheu educar, ao invés de vingar. Escolheu transformar a dor em propósito. E essa escolha fez toda a diferença. Quando Benedita comprou a fazenda, muita gente esperava que ela fosse humilhar, maltratar, ou expulsar violentamente os antigos funcionários e agregados. Mas ela não fez isso. Ela ofereceu trabalho justo, pagamento digno e oportunidades. Ela quebrou o ciclo. Ela mostrou que é possível ser forte sem ser cruel. Que é possível vencer sem se tornar igual ao opressor. A placa de bronze na entrada da escola resume perfeitamente a filosofia de Benedita: lembrar o passado, mas não ficar preso nele. Honrar a dor, mas construir esperança. Reconhecer de onde viemos, mas focar em para onde vamos. Essa sabedoria é atemporal. Vale para aquela época, vale para Rhode Island. Nos arquivos históricos da região, há registros de que a escola de Benedita foi a primeira do interior de Minas Gerais a aceitar crianças negras e brancas na mesma sala de aula. Em 1888, isso era revolucionário, era perigoso, era desafiador. Mas Benedita não se importava. Ela acreditava que educação era o caminho para quebrar as barreiras que a sociedade insistia em manter. Os primeiros anos da escola foram difíceis. Poucas famílias brancas queriam matricular seus filhos ali. Havia ameaças, havia preconceito, havia resistência, mas Benedita persistiu. E aos poucos, conforme os resultados começaram a aparecer, conforme os alunos da escola começaram a se destacar, a mentalidade começou a mudar. Devagar, muito devagar, mas começou a mudar. Um dos primeiros alunos da escola de Benedita se tornou o primeiro médico negro da região. Outro se tornou advogado e dedicou a vida inteira a defender pessoas que não tinham como pagar por justiça. Outra se tornou professora e abriu mais 3 escolas em cidades vizinhas. O legado se multiplicou. A semente que Benedita plantou gerou uma floresta. E tudo isso começou naquela noite no porão. Tudo isso começou quando Rafael desceu aquelas escadas rangendo. Tudo isso começou com uma jarra de água, um pedaço de pão, e a decisão de ver a humanidade em alguém que a sociedade insistia em tratar como propriedade. Às vezes, as maiores revoluções começam com os menores gestos. Um copo de água, uma palavra de gentileza, um ato de coragem. E esses gestos se expandem, se multiplicam, se transformam em movimentos que mudam o mundo. A história de Benedita e Rafael nos desafia a olhar para nossa própria vida e perguntar: que tipo de legado estamos construindo? Que escolhas estamos fazendo? Estamos perpetuando injustiças ou lutando contra elas? Estamos preservando privilégios injustos ou defendendo dignidade para todos? Estamos escolhendo o caminho fácil ou o caminho certo? Essas perguntas não são fáceis, e as respostas muitas vezes exigem sacrifício. Mas a história de Benedita e Rafael nos mostra que vale a pena. Que o preço de fazer o certo é sempre menor que o custo de viver com a consciência pesada, que a dignidade conquistada é mais valiosa que qualquer herança preservada através da injustiça. Hoje, quando visitamos a antiga Fazenda Santa Cruz, transformada em escola e preservada como patrimônio histórico, podemos ver as 2 placas
que contam a história. A primeira é a de bronze, escrita por Benedita, falando sobre correntes e conhecimento. A segunda foi colocada anos depois, quando a escola foi tombada como patrimônio, e diz: aqui, a justiça venceu. Aqui, a dignidade triunfou. Aqui, o amor foi mais forte que o ódio, e essa é a verdadeira lição dessa história. Não é uma história sobre escravidão, é uma história sobre liberdade. Não é uma história sobre opressão, é uma história sobre resistência. Não é uma história sobre dor, é uma história sobre cura. Não é uma história sobre o passado, é uma história sobre esperança para o futuro. Benedita viveu para ver sua escola prosperar. Viveu para ver seus alunos vencerem. Viveu para ver o impossível se tornar possível. E quando ela fechou os olhos pela última vez, em 1907, ela fechou sabendo que tinha vencido. Não apenas para ela, mas para todos que viriam depois. Rafael também venceu. Não da forma que a sociedade da época media vitória. Ele não acumulou fortuna, não expandiu poder, não construiu império. Mas ele viveu e morreu com a consciência tranquila. E deixou um exemplo que continua inspirando pessoas mais de um século depois. E isso é uma vitória muito maior do que qualquer fortuna poderia comprar. A história de Benedita e Rafael nos lembra que cada um de nós tem o poder de fazer diferença, que não precisamos esperar por heróis, que podemos ser os heróis que estamos esperando, que uma decisão corajosa pode mudar não apenas nossa vida, mas a vida de gerações inteiras. Então, quando você se deparar com uma injustiça, lembre-se de Rafael descendo as escadas do porão. Quando você se sentir tentado a desistir, lembre-se de Benedita guardando aquela carta durante 20 anos. Quando você achar que uma pessoa não pode fazer diferença, lembre-se da escola que ainda está de pé, educando crianças, transformando vidas, cumprindo o propósito que Benedita definiu há mais de 100 anos. Esta é a história de Benedita e Rafael. Uma história de coragem, de redenção, de esperança. Uma história que merece ser contada, lembrada e honrada. Uma história que nos desafia a ser melhores, a fazer melhor, a deixar o mundo um pouco mais justo do que encontramos. E você? Vai levar essa história com você? Vai deixar que ela inspire suas escolhas? Vai usar esse exemplo para fazer diferença na sua própria vida, na sua própria comunidade? A decisão é sua, assim como foi de Rafael, assim como foi de Benedita. E assim como será de cada pessoa que ouvir essa história e decidir o que fazer com ela. Essa é uma história real, documentada, preservada. Não é lenda, não é invenção. É parte da história do Brasil. Uma parte que precisa ser conhecida. Uma parte que precisa ser lembrada. Uma parte que precisa continuar inspirando gerações. Obrigado por ter assistido até aqui. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com outras pessoas, porque histórias como essa merecem ser conhecidas, merecem ser celebradas, merecem ser lembradas, e principalmente, merecem inspirar mais atos de coragem, mais escolhas certas, mais pessoas dispostas a fazer diferença. Benedita venceu, Rafael venceu. E todos nós vencemos quando escolhemos a justiça, ao invés da injustiça. Quando escolhemos a coragem ao invés do medo. Quando escolhemos fazer o certo ao invés do que é fácil. Essa é a lição. Essa é a herança. Esse é o legado que eles nos deixaram.